A volta do ex-presidente Lula ao governo acaba de ser confirmada. Ele aceitou o convite da presidenta Dilma Rousseff para assumir o comando da Casa Civil. Quem tem as informações ao vivo de Brasília é a repórter Selma Dias. Selma, boa tarde. Oi, Luciana, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, a notícia foi oficializada agora há pouco pelo líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães. Ele fez isso pelo Twitter. Logo em seguida, o líder do PT na Câmara, o deputado Afonso Florencio, convocou uma coletiva para anunciar que o ex-presidente Lula decidiu aceitar o convite da presidenta Dilma Rousseff para assumir o comando da Casa Civil no lugar de Jacques Wagner. Essa coletiva ainda está acontecendo, mas essa nomeação já deixa clara a intenção do governo de mudar os rumos da política econômica e governamental. O líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, disse que Jacques Wagner mostra grandeza e despreendimento ao deixar o governo justamente hoje, que é o dia do aniversário dele. Jacques Wagner assume agora a chefia de gabinete da Casa Civil. Lula e Dilma estiveram reunidos durante toda a manhã no Alvorada para decidir aí os detalhes dessa nomeação. Nós vamos continuar acompanhando e voltamos ainda nessa edição com mais informações sobre essa nomeação. Luciana. Selma, ainda mais uma informação. Hoje também em Brasília o STF volta a discutir o rito do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Olha, é verdade. O Supremo deve julgar o recurso da Câmara que questiona essa decisão proferida pelos ministros em dezembro do ano passado, decisão que mudou e alterou o rito de tramitação do processo. Esses recursos, impetrados pela Câmara, são chamados de embargos declaratórios. Eles não podem mudar a decisão que já foi proferida pelo Supremo, mas podem trazer alguns esclarecimentos. Esses recursos são embargos declaratórios, como eu te falei, e não podem mudar o rito de tramitação, não podem alterar a decisão que já foi proferida. Em dezembro, o Supremo anulou a eleição de uma chapa alternativa de deputados que não foram indicados pelos líderes para compor aí essa comissão especial que analisaria esse processo de impeachment. Esse é o principal ponto de questionamento, como seria formada essa comissão especial e como esses membros seriam eleitos. Ainda segundo o Supremo, essa votação não pode ser secreta e o Supremo também decidiu autorizar o Senado a recusar esse processo de impeachment, caso, mesmo com a aprovação, a autorização do processo pela Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já manifestou intenção de dar andamento imediato ao processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff, aguardando apenas a publicação desses esclarecimentos pelo Supremo. E se hoje é mais um dia quente na política em Brasília, ontem o assunto foi a delação premiada do senador Delcídio do Amaral, que foi aceita pelo STF. No documento, Delcídio cita diversos episódios que envolvem os principais líderes políticos brasileiros. Delcídio afirma que virou líder do governo Dilma em 2015 porque conversava com todos os partidos. Segundo ele, os políticos se preocupavam muito com a Operação Lava Jato. Por isso, Dilma se reuniu com os ministros do STF, Ricardo Lewandowski e Teori Zavascki, para tratar da operação. Além disso, Dilma teria indicado o ministro Marcelo Navarro ao STJ para que ele soltasse pessoas importantes presas pela Operação Lava Jato. Delcídio afirmou ainda que conversou com Navarro a pedido de Dilma. Delcídio também afirma que a presidenta Dilma, ainda como presidenta do Conselho de Administração da Petrobras, tinha conhecimento de todo o processo de compra da refinaria de Pasadena. O ex-presidente Lula é citado na suposta compra do silêncio do publicitário Marcos Valério no episódio do Mensalão. Marcos Valério teria dito a Delcídio que o PT devia 220 milhões de reais a ele. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, teria garantido que, em nome do PT, iria honrar essa dívida. Em outra citação, o ex-presidente teria ficado preocupado com a situação do pecuarista José Carlos Bunlai nas delações de Fernando Baiano e Nestor Severo. Delcídio afirma que o empréstimo de Bunlai serviu para pagamento de campanhas eleitorais, inclusive a de Lula em 2006. Delcídio também explicou que mobilizou a tropa de parlamentares para que os requerimentos para ouvir Lula, os filhos dele e a ex-ministra Erenice Guerra fossem derrubados na CPI do CARF no Senado. O presidente do PSDB, Aécio Neves, teria pedido a Lula que o ex-presidente mantivesse o diretor Dimas Toledo em um cargo na diretoria da usina hidrelétrica de Furnas. Lula teria afirmado que, pelo jeito, Dimas estaria roubando muito. Segundo o depoimento, Aécio ficou incomodado com a quebra dos sigilos fiscais do Banco Rural pela CPI dos Correios, que era presidida por Delcídio.
O tucano pediu para aumentar o prazo da quebra de sigilo e o tempo foi usado para maquiar os dados do banco. Delcídio disse que notou a maquiagem porque a gênese do mensalão teria ocorrido em Minas Gerais. Delcídio também menciona que Aécio é beneficiário de uma fundação sediada em um paraíso fiscal em Liechtenstein. Delcídio disse que o vice-presidente Michel Temer foi o responsável pela indicação de Jorge Zelada, ex-diretor da Petrobras, condenado na Operação Lava Jato, e do ex-diretor João Augusto Henriques, que, segundo denúncias, ganhava recursos ilícitos na venda de etanol. Delcídio acredita que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pode ter recebido vantagens ilícitas em contratos da empresa Furnas. Segundo a delação, a ilegalidade na empresa acabou somente depois que Dilma Rousseff substituiu a diretoria, o que teria levado ao enfrentamento entre ela e Cunha. Delcídio também disse que Eduardo Cunha tinha relação densa com o banqueiro André Esteves, preso na Lava Jato, e que acredita que essa conexão envolvia negócios escusos. Segundo a delação, o mercadante disse ao assessor de Delcídio, Eduardo Marzagão, que era para o senador ter calma e avaliar muito bem a conduta a tomar diante da complexidade do momento político. O recado era para que Delcídio não procurasse o Ministério Público Federal. O senador entendeu que Mercadante agiu como emissário da presidenta Dilma. O ministro disse que poderia conversar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para buscar uma saída. Mercadante reagiu às acusações. Eu disse claramente, estou aqui para um gesto de solidariedade. E repito isso várias vezes, a minha questão é política e pessoal. É incrível eu ter que estar prestando esclarecimento sobre isso, mas é minha obrigação com a minha pública. A responsabilidade sobre esse diálogo é só minha. A iniciativa foi minha. A delação de Delcídio teve forte repercussão no Congresso Nacional. Mais uma cena deprimente, né, que vem à tona no governo do PT, do ex-presidente Lula e do atual presidente Dilma. A sociedade já não suporta mais ter que conviver com os escândalos dia a dia e cada vez mais com proporções que chegam a presidente da República, a seus ministros. A nossa Constituição é clara. Qualquer que seja o fato, a delação, a pessoa da presidente tem que ter cometido crime de responsabilidade. E a presidenta Dilma não cometeu isso, ela continua sendo a presidenta do Brasil. E desejo da oposição ou de parte da população que vai às ruas também não são motivos para se pedir o impeachment. Pelo acordo de delação premiada, Delcídio do Amaral vai devolver R$1,5 milhão aos cofres públicos. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff disse que repudia com veemência a tentativa de envolvimento do nome dela na iniciativa pessoal do ministro Aloysio Mercadante. O Instituto Lula respondeu que as doações à entidade são feitas dentro da legalidade e informadas à Receita Federal. As declarações de Delcídio do Amaral foram classificadas como mentirosas pelo senador Aécio Neves e como delírio pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, explicou que manteve diálogo com André Esteves, do banco BTG Pactual, e também como donos de outros bancos, o que seria comum no cargo dele. André Esteves afirmou que a relação com Cunha, foi institucional e regular. O STF afirmou que o presidente do tribunal, Ricardo Lewandowski, jamais manteve qualquer tipo de conversa nos termos citados no depoimento. E o ministro Marcelo Navarro, do STJ, disse que tem a consciência limpa e que os diálogos apontados por Delcídio jamais ocorreram. Ontem, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, participou do programa Espaço Público aqui na TV Brasil. Ele falou sobre a homologação da delação do senador Delcídio do Amaral e do processo de impeachment da presidenta Dilma. Não há fatos para impeachment. É legítimo que as pessoas vão às ruas, é legítimo que as pessoas se manifestem, nós vivemos uma democracia. Porém, no presidencialismo, ao contrário do parlamentarismo, não basta você ter uma situação episódica de impopularidade para afastar um governo. Claro. Porque senão qualquer governo fica impopular, ele tem que cair. Isso é no parlamentarismo. Ficariam poucos governadores hoje. Veja, cairiam todos os prefeitos, cairiam todos os governadores. A homologação é um ato em que há apenas o controle formal. Quando o juiz homologa uma delação, não é que ele está dizendo que aquilo é verdade. Ele está dizendo, olha, isto aqui não houve coação, não houve elementos que pudessem desfigurar. Dali para frente vai começar a investigação para ver se prova os fatos ou não.